Boa noite a todos. Nós vamos fazer uma pequena introdução aqui das principais atividades do professor Luiz Henrique Ceotto. O professor Ceotto, ele é Senior Partner da empresa de consultoria em produtividade Tecnoenge, Consultoria Empresarial Limitada. Senior Partner da Urbic Incorporation, especializada em construções habitacionais industrializadas de múltiplos andares. Foi responsável por todas as atividades de projeto e construção no Brasil pela Tishman Speyer Properties de 2005 até março de 2017. Foi diretor de construção da construtora Impar, em São Paulo, por 11 anos. Diretor de construção e de produto da construtora Encol S.A. por 12 anos. Na área acadêmica, o professor Ceotto é formado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília, teve um curso de mestrado em Engenharia de Estruturas pela Escola de Engenharia de São Carlos, na USP, Executive Certificate in Strategy and Innovation, Sloan School of Management, MIT, Massachusetts Institute of Technology. Foi professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos, na UFSC. É professor convidado do curso de mestrado profissional da Faculdade Politécnica da Universidade de São Paulo. Publicou vários artigos e 2 livros, sendo um livro sobre produção de fachadas e outro sobre modelagem de custos. É membro do RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors. Professor Ceotto, então, com a palavra aí para começar a nossa apresentação sobre esse importante tema aqui no nosso bate-papo com a BES. Vamos lá, professor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e agradecer o convite do Adelson. E, basicamente, o que nós vamos discutir hoje é sobre a modernização da engenharia, a tendência da modernização da engenharia, da industrialização da construção, e como isso pode afetar, né, como isso afeta o mercado de trabalho, né, o que está acontecendo e o que provavelmente talvez aconteça daqui para frente, né? Então, o que nós vamos falar sobre construção de edifícios, né, engenharia de edifícios, que é de maior espectro aqui no Brasil, né, de maior demanda aqui no Brasil, e eu preparei um pequeno trabalho, né, um assunto que é o assunto que praticamente a gente trata, né, no dia a dia aqui da minha empresa e das minhas atividades de consultoria, né? Bom, então, assim, eu gostaria de iniciar, né, com um pouco de história, né? Como é que a engenharia evoluiu dos primórdios, né, da humanidade, né, até agora, né? Quais foram os grandes eventos da engenharia para a gente poder localizar a atual tendência da evolução da construção de edifícios, né, em cima dentro de uma evolução histórica do nosso setor, né? Então, a primeira coisa que, de uma maneira bem rápida, né, e bem simples, né, a maneira de se construir na antiguidade, né, até os anos 500, 600, por aí, né, que era a época, a antiguidade e a época clássica, basicamente, tinha dois grandes processos construtivos, né? O primeiro, para rico, né, para quem tinha posses, era usar a cantaria. Cantaria é usar pedra, né? Eram pedras fixadas, né, para fazer as paredes, né? Era um sistema de parede estrutural, as lajes, né, os pisos eram feitos de madeira, né? E a construção das pessoas mais pobres, né, que normalmente era até um pavimento, ou térreo mais a cobertura, né, que era em adobe, né? Era um adobe, que era argila
com fibra vegetal, e a cobertura também era em madeira, né? O grande problema aí do adobe é que ele era dissolvido, né, com água, né? Então, ele resistia muito pouco à chuva, resistia pouco à umidade, né? Então, assim, as reais obras que ficaram, né, que foram realmente, tiveram uma durabilidade muito grande, né, são essas obras que nós vemos na Itália, né, e na Europa, né, dos romanos, né, onde você tem a pedra, né, pedras muito bem cortadas, né, e empilhadas, né, com a madeira, né, ficam as pedras e a madeira, que eram as lajes, não foram deterioradas ao longo do tempo. E praticamente nós não temos nada de adobe, né, dos primórdios, né? O que nós temos hoje de obra de adobe era já no início da Idade Moderna, né? Então, assim, a primeira grande revolução que aconteceu na engenharia, né, foi a descoberta da alvenaria, ou seja, da pedra artificial, né? Que o custo de você a distância que às vezes vocês tinham que a gente tinha que a humanidade tinha que pegar a pedra, né, trabalhar a pedra, esculpir a pedra, né, transportar, era muito grande, né? E o sonho era de como fazer a pedra artificial muito próxima do lugar que ela fosse utilizada. E a pedra artificial foi obtida cozinhando, né? Eram feitos tijolos, do jeito que eram usados para a adobe, né? Eram feitos tijolos e descobriram que cozinhando aquele tijolo, colocando num forno, né? Aquele tijolo ele endurecia e ele não era mais dissolvido em água. Então, a Idade Média, né, o processo construtivo da Idade Média e da Idade Moderna até 1789 foi basicamente alvenaria estrutural, né, de tijolo já cozido, estável, né, e, novamente, na laje, a laje feita em madeira, né? Naquela época já tínhamos, inclusive, tábua, não era simplesmente rolo de madeira um ao lado do outro, era madeira já trabalhada para formar os planos, né? Bom, aí nós viemos, isso aí durou 1.500 anos, 1.200 anos, mais ou menos, e nós, no Brasil, especificamente, nós tivemos a grande era da alvenaria estrutural até o ano de 1927, mais ou menos, né? Por quê? Foi a segunda grande evolução, né? Que foi o concreto armado, né? O concreto armado, no Brasil, ele foi introduzido na década de 20, né? Mas na Europa já existia uns 20 anos antes, nos anos 1900. Né? Foi quando se descobriu, né? Por volta de 1824, foi descoberto o cimento Portland, que era basicamente era calcário misturado com argila, calcário em pó misturado com argila em pó, com algumas adições de gesso e também cozida no forno, né? De tal maneira que a gente misturava aquilo e fazia uma lama daquilo tudo, né? E cozinhava-se, depois que aquilo ficava duro, quebrava-se, moía e descobriu-se que aquele era o cimento Portland, que misturado com água reagia e realmente ele endurecia novamente. E endurecia e formavam peças, né, endurecidas muito mais resistentes do que o tijolo cozido, né? Então, foi inventado o concreto, né? E depois o concreto armado foi associado a barras de aço, formando o primeiro compósito da construção civil, né? Que foi o concreto armado. Em 1927 foi feito, por volta de 1927, foram feitos os primeiros edifícios de concreto armado no Brasil, né? O primeiro, parece, foi o Hotel Glória, né? E eu tive muito contato com o edifício à noite, que, se não me engano, foi o segundo ou terceiro prédio, né? Eu tive contato porque eu participei de uma empresa que queria fazer o retrofit desse prédio. E, por incrível que pareça, o projeto desse edifício é muito parecido com o que nós fazemos hoje. A estrutura era um edifício de 20 pavimentos, mais ou menos, 21 pavimentos, né? Vãos grandes, né? Era vãos por volta de 6, 7 metros, né?
E quando foi feito há 100 anos atrás, né, ele representou uma grande revolução, porque ele dissociou, né, o concreto armado permitiu que a função estrutural fosse separada da função vedação. Até então, durante toda a história da humanidade, né, a função estrutural se confundia com a função vedação. As paredes eram as estruturas. A partir de 1927, um pouco antes, em 1824, um pouco antes, com o uso da estrutura metálica, iniciou-se as estruturas reticuladas, mas eram metálicas e eram muito caras, né? E era usado mais para viadutos, para pontes, né? Para a Torre Eiffel, né? Também foi usado para edificações, mas o concreto armado impulsionou violentamente a estrutura reticulada para obras comerciais e residenciais, né? Então, a partir de 1927, com a separação da função estrutura da função vedação, né? Então, nós tivemos uma grande cisão, né? Uma subdivisão em duas grandes vertentes, né? A primeira, né, que era a estrutura reticular de concreto armado, né? E a segunda, que eram as paredes estruturais, também estruturais, basicamente no mesmo princípio do que se fazia antes, né? Mas eram consideradas modernas, que nós já tínhamos componentes de mais alta resistência e assim por diante, né? Então, no Brasil, a partir de 1927, nós tivemos duas grandes linhas. A estrutura reticulada de concreto armado, que eram divididas moldadas em loco, que são as mais comuns, e depois as pré-moldadas, né, em concreto armado. Ambas eram reticuladas, né? E as paredes estruturais modernas, né, que, basicamente, hoje nós temos o bloco de concreto ou bloco cerâmico, típico da alvenaria estrutural hoje, né? As paredes de concreto maciças, moldado em loco, né, que nós temos hoje, principalmente para obras de Minha Casa Minha Vida, né? E o light frame. O light frame é uma alvenaria estrutural, tá? Ele é uma parede com capacidade, é uma parede de drywall com capacidade estrutural para cargas no plano, né? Para cargas de gravidade, né? O drywall típico é carga lateral, né? Mas o light frame é para carga vertical, a carga que eu posso colocar um pavimento sobre o outro. Então, hoje nós já temos obras de light frame de 4 a 6 pavimentos, até 6 pavimentos é possível, 5, 6 pavimentos é possível fazer, né? Bom, no caso específico da estrutura reticulada, nós temos o sistema de laje, viga e pilar, né? E, ao longo do tempo, nós desenvolvemos lajes planas e pilar, né? E mistas, né? Metálicas e concreto, né? Bom, a evolução dessas estruturas reticuladas, vale a pena a gente analisar que isso, mais ou menos, reflete como é que vai ser a evolução futura, né? No caso específico da reticulada de estrutura metálica, que historicamente foi a primeira que apareceu, né? Nós tivemos diversas fases ao longo dos últimos 100 a 150 anos, né, que aconteceram na evolução da estrutura metálica, né? O primeiro item, né, que aconteceu foram os perfis compostos. A estrutura metálica, basicamente, ela aconteceu através de composição de perfis. Ela foi constituída de partes de planos soldados, né? Então, eram perfis planos, né, soldados, que formavam o perfil estrutural, né? Ou eram soldados, ou até unidos, esses planos horizontais e verticais, com rebites, né? O segundo grande desenvolvimento, né, foi transformar essas peças que eram antigamente soldadas em perfis laminados, que já saem prontos, né? Primeiro é feito uma peça plana, e essa peça plana ela é repuxada e dobrada de tal maneira a já formar o perfil saindo da laminadora da dimensão que a gente quer, né?
Isso fez com que a produtividade aumentasse muito, né, da fabricação, e o custo da peça metálica caiu bastante com o perfil laminado, né? Outro ponto importante, né, foi o steel deck, né? Foi quando a estrutura metálica, além de resolver a parte reticulada, que é de viga e pilar, ela também, através de uma folha, tipo uma telha, né, ela resolveu também as lajes. Então, essa telha protegida, né, zincada, ela servia como armadura e como forma, tá, das lajes. Também deu uma produtividade muito grande e uma velocidade muito grande na execução, né? Depois disso, né, houve uma grande evolução, que é a aplicação, a mistura de estrutura metálica com estrutura de concreto. E a estrutura de concreto, principalmente, né, como complemento do steel deck na laje e também como núcleo de rigidez. Com isso, os esforços horizontais dos edifícios são absorvidos, né, pelo núcleo de rigidez de concreto, né, deixando a estrutura metálica toda para carga de gravidade, né, principalmente carga de gravidade. Por quê? A estrutura metálica sendo absorvida para cargas laterais, esforço de vento, por exemplo, o custo, o uso, o peso de aço necessário para absorver esse esforço é relativamente grande. Se nós utilizamos o núcleo de rigidez, né, em concreto, o peso de aço, que é o que mais ou menos determina o custo da estrutura metálica, o peso de aço por metro quadrado de estrutura, ele cai aí de 25% a 30%, às vezes até mais, 40%, o uso do núcleo de rigidez, né? O outro ponto de desenvolvimento em seguida que aconteceu foram os pilares tubulares, né? Quando se associou a estrutura metálica a concretos de alta resistência dentro dos tubos metálicos, né? Então, essa aí é uma fotografia com tubo redondo, né? Mas hoje é utilizado muito tubos retangulares, que a gente coloca armadura, né, e concreto de alta resistência dentro do tubo metálico, fazendo com que a gente reduza o consumo de aço nesses pilares, né? Hoje, normalmente, a gente usa nesses tubos metálicos, eles absorvem 20% a 30% das cargas verticais, e o concreto armado de alta resistência e a armadura dentro, eles absorvem por volta de 70% a 80% das cargas verticais, né? E as tendências agora, né, de desenvolvimento são basicamente a gente diminuir as ligações de viga e pilar por parafuso e trabalhar com ligações por gravidade, porque o parafuso é muito caro, né? Um parafuso ele custa mais ou menos de 6 a 8 vezes, o preço dele por quilo é de 6 a 8 vezes o preço da estrutura metálica. Então, assim, por mais que facilita e aumenta bem a produtividade do parafuso, né, ele é uma ligação cara. Então, hoje, são encaixes de vigas e pilar, e a gente usa o concreto, o steel deck e o concreto aplicado sobre o steel deck como um elemento consolidador de tudo isso. Então, essas ligações não correm o risco de escaparem, né? Porque elas são por gravidade, elas se encaixam e essa viga não consegue levantar porque você tem uma estrutura de concreto, uma laje concretada sobre o steel deck que consolida tudo isso, né? E hoje tem uma tendência muito grande de aços especiais, né? Aqui no Brasil, nós temos pouco uso de aços especiais, mas está se utilizando aços com resistência bem superior à que nós temos utilizados até então, né? Essa está sendo os grandes desenvolvimentos que estão acontecendo no momento. Ligações por gravidade e aços especiais. No caso da estrutura de concreto armado, né, também teve várias fases. Eu estou colocando algumas fases, né, porque se a gente detalhar cada item, né, nós iríamos ficar muito tempo aqui discutindo, mas os principais itens foram, né, foi muito no sentido de como executar a estrutura, né? É claro que houve um aumento do aço. O aço, antigamente, ele tinha uma resistência muito baixa, que era o CA24. Hoje, nós temos CA50, né? E nós já estamos chegando aí no CA70, né? Mas o grande desenvolvimento foi que o concreto moldado em loco ele necessitava de um molde, né? De uma forma,
né, para poder, depois de endurecido, virar uma estrutura. Então, o principal desenvolvimento é que, no início, tá certo? Usava tábua, usava pau roliço, né, caibros, né, e isso fazia com que a produtividade da estrutura de concreto e a imprecisão da estrutura de concreto, né, fosse muito grande, a imprecisão dimensional, né? Em seguida, nós começamos a fazer as formas, a coisa de uns 20, 30 anos atrás, nós começamos a racionalizar as formas. Então, veio o compensado, né, que antigamente não se usava tábua, né, houve o compensado, e começaram a ter formas racionalizadas que a gente pudesse confeccionar essas formas numa central e depois simplesmente montada e encaixadas na obra, né? Então, foi um grande desenvolvimento que aconteceu, e isso já aconteceu aqui próximo, dos 100 anos do concreto armado no Brasil, isso aconteceu há 25, 30 anos atrás, né? O outro grande desenvolvimento que teve foi substituir grande parte dessas formas, né, em compensado e madeira, né, foram substituídas por escoramentos e formas cuja estrutura era em alumínio, de tal maneira a ficarem mais leves, mais rápido a execução e mais preciso, né? Foi uma tendência de aumentar a precisão dimensional da estrutura de concreto, né? Inclusive a rigidez da forma para esforços horizontais durante a construção, durante a montagem dessa forma, né? Então, foi uma evolução muito grande, né? E, em seguida, né, nós começamos a ter a possibilidade de mudar a forma da estrutura de concreto, que era antigamente, tipicamente, de pilar, virilagem, né? E com o elevento, com o advento de desktops, computadores mais potentes, e principalmente com o método dos elementos finitos, nós conseguimos começar a analisar a estrutura de uma maneira mais complexa, que eram estruturas planas, laje-cogumelo, né, que requer um método de cálculo muito mais sofisticado do que uma estrutura reticulada típica, né? Então, nós começamos a ter várias lajes planas, né, nervuradas, né? Ou seja, nós conseguimos atender, em termos de projeto, um nível de complexidade mais alta. E também começamos a associar pré-moldados, né? Então, vigas eram pré-moldadas, fixadas na forma, e depois era concretado tudo junto, e a forma saía e a viga ficava, né? E algumas fotos aí, né, do nível de complexidade, né? Na verdade, era de simplificação, mas a simplificação da forma e da estrutura envolvia uma complexidade grande do cálculo estrutural, e isso foi possível por causa do método dos elementos finitos, que foram usados devido aos desktops mais potentes, né? Outro ponto importante foi também o uso do núcleo de rigidez, né? Porque as lajes cogumelos elas tinham pouca capacidade, né, para absorver esforços horizontais, a estabilidade global da estrutura, né? E aí se aliou os núcleos de rigidez de tal maneira a viabilizar esse tipo de estrutura, né? Então, foi um avanço bastante grande, inclusive como calcular esse núcleo, né? Como os lintéis, né, dos grandes pilares, paredes que aconteciam, como é que eles deviam ser calculados e assim por diante, né? E hoje, né, uma forte vertente de desenvolvimento é o UHPC, a Ultra High Performance Concrete, né, que são concretos de resistência. Hoje, nós estamos falando aí, no início do concreto armado, nós falamos em 90 kg por centímetro quadrado, 120 kg por centímetro quadrado, que naquela época não tinha MPa, migramos para 25, 30 MPa, 50 MPa, que hoje praticamente todo mundo usa, mas nós estamos falando em UHPC para 200 MPa, 250 MPa, se aproximando muito da resistência do aço, né? Então, existe essa tendência hoje no concreto armado, né? Bom, a grande questão que uma evolução típica do concreto armado foi o aumento da sua resistência, né? Então, isso proporcionou fazer estruturas de grandes vãos. O grande problema
é que, embora a gente tenha triplicado ou até quintuplicado a resistência do concreto normalmente usados, antigamente nós usávamos concreto a mais de 90, 120, né? E hoje a gente usa facilmente de 500 quilos por centímetro quadrado, que é o 50 MPa, né? Ou mais, né? Então, a resistência aumentou 5 vezes, o módulo de elasticidade, né? Ele aumentou, no máximo ele dobrou, nem chegou a dobrar. Então, o que aconteceu? Né? Para a gente aproveitar o aumento de resistência que nós tivemos, né? e ter grandes vãos com isso, né? A estrutura precisou se deformar. Né? Sem essa deformação, nós não conseguiríamos, né, mobilizar, né, e tornar essa estrutura de concreto viável. Né? Ora, o que aconteceu? Né? A resistência, a evolução da estrutura aconteceu de uma maneira bastante grande e vertiginosa nos últimos 50 anos, só que o elemento parede, né, que vem desde a Idade Média, né, o elemento parede continuava sendo em tijolo empilhado, né, e argamassado, né, e esse elemento estrutural é muito rígido. Né? Ele não consegue fazer com que a estrutura se deforme, né? Então, sem transferir esforço para ele. Né? E a estrutura, ao se deformar e transmitir esforço para as paredes, essas paredes começaram a dar patologias graves, né? Trinca, soltar argamassa e assim por diante. Ou seja, a estrutura de concreto ela sofreu um desenvolvimento. A área, o subsistema, a estrutura do edifício sofreu um desenvolvimento muito intenso e os demais componentes do prédio não tinham sofrido essa evolução e começou a dar problema. Né? E aí, a resposta disso, que está acontecendo hoje, principalmente nos últimos 30 anos, 20, 30 anos no Brasil, né? É a parede de engenharia, que a gente vai falar um pouco mais, né? Que é a construção seca, que é o famoso drywall, né? Que é uma resposta da técnica construtiva do edifício para permitir evolução, para permitir que as estruturas de concreto possam evoluir e não ficar travadas, né? Eu não posso utilizar estruturas de grandes vãos, né? Porque as paredes trincam. Ora, então muda a parede, não vou limitar os vãos da estrutura. O limite do vão da estrutura é estético, eu não posso ter uma flecha que esteticamente comprometa. Né? Mas se ele resiste, né? Se ele tem estabilidade, né? Eu quero mais que a parede se dane. Né? Nós temos que encontrar uma evolução da parede que possa absorver essa deformação que a estrutura necessita. Né? Então, hoje, o desenvolvimento da estrutura foi tão forte que ela praticamente dita o processo construtivo. Então, a opção estrutural define o processo construtivo. Né? E, basicamente, a parede estrutural hoje em concreto, né, ela dita o sistema construtivo úmido. Né? E nós temos uma evolução bastante grande também nos sistemas estruturais reticulados, né, que são os sistemas construtivos a seco, que basicamente é a estrutura metálica, a estrutura de madeira e o pré-moldado de concreto. Né? Então, nós temos duas vertentes. A construção úmida, que é a estrutura moldada em loca, que nós conhecemos, que pode ser laje plana, ou pode ser laje reticulada ou mista, né? Nós temos as paredes de concreto, típica do Minha Casa Minha Vida, e nós temos a alvenaria estrutural, cuja laje é em concreto e os blocos de mais alta resistência são feitos pela parede, né? São colocados na parede e a parede é a estrutura. E, do outro lado, nós temos a construção seca, as estruturas que definem a construção seca, que é a estrutura metálica, madeira e pré-moldado de concreto. Né? Bom, na evolução do edifício, na execução das estruturas molhadas, né, nas estruturas úmidas, né, de execução por via úmida, nós temos as fachadas, nós temos sistemas que é a fachada, a vedação interna, sistemas hidráulicos e tudo mais. Né?
Mas no que diz respeito à parte de vedação, que é a vedação externa, que é a fachada, ou as vedações internas, né, nós temos as fachadas de alvenaria, né, que, com o aumento dos vãos das estruturas, tem dado muito problema, né? Nós temos as fachadas de concreto moldado em loco, nas paredes de concreto, né? E as fachadas de alvenaria, quando eu tenho alvenaria estrutural, né? Então, basicamente, o sistema vedação externo, ele tem essas três alternativas, né? Fachada em alvenaria, fachada de concreto em loco, moldado em loco, ou fachada em alvenaria também, mas é alvenaria estrutural, para os sistemas estruturais úmidos, né? No caso específico de sistema estrutural seco, né? No caso de sistemas úmidos, nós temos evoluções de fachada, que é a fachada de drywall, que é chamada fachada de steel frame. Eu tenho fachadas em madeiras e fachadas pré-moldadas de concreto, tá certo? Que podem ser usadas em estruturas moldadas em loco. Não tem muito sentido você usar esse tipo de fachada em alvenaria estrutural, né? ou até em estruturas de parede de concreto, porque a fachada já está resolvida com a estrutura, né? Então, assim, o que nós estamos tendo de evolução está sendo na fachada, né? Através da fachada em drywall, de madeira e de concreto pré-fabricado, né? Pré-fabricado e instalado na estrutura de concreto, né? Na parte das estruturas moldadas em loco de concreto, seja de laje plana ou reticulada, né? E nas estruturas moldadas em loco, né? Nas estruturas pré-fabricadas a seco, né? Que é a estrutura metálica, madeira e pré-moldada de concreto, nós temos várias possibilidades de concreto. Novamente, várias possibilidades de fachada, que é a fachada de drywall, a fachada de madeira, né? A fachada pré-moldada de concreto, isso em todos os tipos de construção estrutural seca, né? Não úmida, né? Não tem sentido, por exemplo, você pensar numa fachada convencional, como muitas vezes tem no Brasil, né? Uma fachada convencional de bloco de concreto, uma estrutura metálica, né? São dois tipos de materiais que não se combinam bem, né? E não tem sentido você dar uma velocidade enorme na estrutura, que tanto a estrutura metálica de madeira ou a pré-moldada de concreto, a velocidade de montagem é enorme, é 3 vezes maior do que uma estrutura de concreto, né? Moldada em loco, né? Não tem sentido você estocar a estrutura pronta para fazer fachada convencional. Então, assim, se nós utilizamos um processo construtivo a seco da estrutura, né, nós temos que utilizar processo construtivo a seco em todos os demais sistemas dessa estrutura do lado direito, né, dessa vertente, a construção seco do lado direito. Por quê? Para você ter coerência construtiva, todos os subsistemas têm que ter a mesma velocidade da estrutura, porque senão eu estoco estrutura pronta desnecessária, entendeu? E isso custa, porque principalmente no Brasil, que a taxa de juros é alta, né? Então, quem comanda o processo construtivo é a estrutura e ele dá o ritmo de todos os demais subsistemas. E no caso da construção a seco, né, a estrutura ela indica uma velocidade alta e eu tenho que ter componente de fachada e, inclusive, né, paredes internas em velocidades também muito altas. Do lado esquerdo, que é a construção mais convencional, a gente pode ter paredes internas de alvenaria, tá certo? Mas do lado direito, né, no lado direito, né, não tem sentido, né? Então, nós temos a parede interna, assim como eu tenho fachada em drywall, as paredes internas têm que ser dadas em drywall. Por quê? Além delas terem capacidade de absorver as deformações, né, das estruturas modernas, né, que são a estrutura metálica, madeira e a pré-moldada de concreto, e até a própria estrutura moldada em loco de concreto, as paredes internas de drywall, ela é a alvenaria que nós estamos precisando, é a vedação, é a parede de engenharia que nós precisamos, né? Ela também permite um ritmo, uma velocidade de construção compatível com as estruturas aí amarelas, do lado direito.
Então, a tendência hoje é a gente migrar dos sistemas da esquerda para os sistemas da direita, né? Então, assim, gradativamente nós estamos migrando. Então, nós podemos aplicar nas estruturas moldadas em loco, de laje plana, de concreto, nós podemos aplicar fachadas pré-fabricadas, assim como as paredes internas pré-fabricadas. Eu estou considerando que a parede interna de drywall, ela, entre aspas, é pré-fabricada e ela pode ter uma velocidade muito grande, de tal maneira a gente ter uma cadência, né? Uma cadência de todos os sistemas conforme a Lean Construction ela dita, né? Bom, essa parede de engenharia, nós migramos da parede convencional, onde você tem uma dificuldade de embutir eletrodutos, de embutir sistemas hidráulicos, né? Você tem que, muitas vezes, quebrar, né? Dá um trabalho danado você introduzir esses eletrodutos dentro dos orifícios, né? do tijolo e assim por diante. Às vezes é impossível, como essa foto que tem o quadro, né? E nós migramos para a construção seca, né? Que é totalmente industrializada, é totalmente possível alojar sistemas hidráulicos, elétricos dentro, né? E a produtividade é altíssima, além dela ter uma resiliência muito grande. Uma parede de drywall, ela não fissura. Então, hoje a tendência, hoje o grande desenvolvimento da engenharia, né, para acompanhar o desenvolvimento que nós tivemos na estrutura, está sendo de introduzir a construção seca na construção de edifícios. Nós vamos migrar de sistemas que estão do lado esquerdo, né, para sistemas muito mais racionalizados, de alta produtividade, tá, do lado direito. E, além disso, né, além da gente ter uma parede capaz de alojar todos os sistemas, ela permite também a industrialização e a pré-fabricação de todos os sistemas que vão dentro dela, o drywall, né? Ou seja, permite kits hidráulicos, kits elétricos, chicotes e tudo mais, porta pronta e tudo mais, né? Então, as paredes, né? A construção seca, principalmente a evolução da parede, que era o que estava faltando para o prédio como um todo evoluir, né? Ela é feita de componentes, né, que é o drywall, ela tem componentes de placa de gesso, de estrutura metálica, o frame metálico, onde essas placas de gesso são fixadas, né, fitas e um conjunto de componentes que dão uma precisão e uma velocidade, bem como um desempenho muito alto, tanto desempenho sonoro como desempenho de precisão e assim por diante, né? E essa é a parede, né, a parede de engenharia, que a gente vê alguns aspectos, né? A gente vê, por exemplo, reforços, todo o sistema hidráulico, todo o sistema elétrico, né? Alojado dentro dessas paredes, né? E permite que sistemas hidráulicos também sejam fixados dentro da parede de drywall, aumentando muito a produtividade e a precisão desses sistemas no edifício, né? Então, aqui nós temos chicotes hidráulicos, né, que você pode colocar dentro dentro da parede de drywall, né? Você tem um misto de componentes de tal maneira a facilitar, a vedar, né? Principalmente quando você utiliza sistemas hidráulicos passando pelo teto, né? Aqui são os kits hidráulicos, fábricas de kits hidráulicos, né? E já é muito comum, nós já temos utilizado muito isso aqui em São Paulo, né? Aqui são os kits hidráulicos que a gente fixa dentro da parede de drywall, né? E, ultimamente, nós estamos utilizando um sistema americano que a gente pré-fabrica a base da parede hidráulica dos banheiros, né? Banheiros, cozinhas, área de serviço. Em vez de a gente pré-fabricar o banheiro como um todo, a gente pré-fabrica a base da parede. Ela já vem em drywall, totalmente, esse componente, né? Ela é fixado na laje e a parede drywall ela é montada acima desse componente. E, com isso, esse componente desaparece, ele faz parte, né, do conjunto. E a vantagem é que vem todo o sistema hidráulico dentro dele, e já previamente testado. Então, a gente consegue, por exemplo, numa estrutura metálica, que eu faço 3 pavimentos por semana, usando essas bases de paredes hidráulicas, a gente consegue
a gente consegue montar um pavimento hidráulico, um pavimento inteiro, sistema hidráulico, um pavimento inteiro, também em 2 dias, no mesmo ritmo da estrutura metálica, né? Aí, ó, do lado esquerdo, vocês notam a base da parede hidráulica e agora a gente levantando o drywall a partir da parede hidráulica, que ela já vem com todos os tubos pré-testados, né? E do lado direito, a gente complementa com módulos planos, né? Que é módulo de chuveiro e assim por diante, para complementar essa base da parede. A gente consegue fazer isso numa qualidade muito grande, tudo pré-testado, uma velocidade muito grande, né? Então, aí está a base da parede, à direita em BIM e à esquerda na obra, né? E outro ponto importante que possibilitou também o drywall, né? Foi usarmos chicotes elétricos, né? A gente, através de uma chicoteira e o uso de forro de gesso acartonado, né? De drywall, forro de drywall, a gente monta todo o sistema elétrico independente da estrutura. Com isso, a gente permite velocidade mais alta da estrutura, mesmo moldado em loco, quer dizer, quando você executa a estrutura, você não se preocupa com mais sistema nenhum, você só trabalha ela, tá certo? E você permite a fixação depois, né? A fixação do sistema elétrico totalmente independente, também com alta produtividade e precisão. Ou seja, essa evolução do sistema construtivo, ele envolve a independência, a pouca dependência entre sistemas. Toda vez que eu tenho que executar uma parte do prédio, eu tiver que preocupar com vários sistemas, a velocidade cai, né? E a precisão cai. Começa a ter choque de cabeça dentro da obra com operários de precisão de matérias diferentes, né? Com isso, a gente está separando. O sistema estrutural ele se desenvolve totalmente independente do elétrico, o elétrico independente do sistema de parede, o hidráulico. Então, assim, a velocidade que a gente obtém é máxima, olhando cada sistema independente um do outro, né? E é importante, né, que a construção seca ela requer projeto, é uma construção industrializada, né? Eu não consigo fazer na construção seca, eu não consigo fazer soluções na própria obra, né? Tem que ser tudo previsto em projeto. Eu não posso, por exemplo, a parede não ficou legal, não ficou no alinhamento correto, eu vou dar uma cheia de argamassa. Não existe isso. A construção industrializada, o projeto tem que ser muito detalhado e muito preciso, né? É um sistema de engenharia, né? Ele precisa ser tratado com uma visão industrial para ela ter os benefícios da produtividade, né? Para poder compensar uma série de outros itens, né? Então, por exemplo, isso aí é um projeto, né? Um projeto típico de uma parede, né? Onde o projeto real ele tem todos os detalhes possíveis, né? Você não loca por face, você loca pelo perfil onde o drywall ele é apoiado, né? Os montantes, né? Você às vezes tem 2 placas de um lado e uma placa do outro, então você não pode locar pelo eixo, né? Tem uma série de detalhes importantes. Olha, isso é uma vista, né? Eu tenho que ter uma vista de cada parede de drywall, mostrando onde passa o eletroduto, onde está a minuteria, né? As caixinhas, onde tem reforço. Ou seja, é um projeto altamente preciso e é um projeto de um sistema industrializado. Não dá para fazer improviso na obra, né? Como nós temos hoje na construção convencional, que a gente rasga a parede, se rasgou no lugar errado, chapa a massa lá e rasga em outro lugar e assim por diante, né? Então, a tendência é essa, né? A tendência hoje é da construção seca, né? E, inclusive, em fachada, né? Nós temos aqui a fachada típica construída, né? Nós temos a fachada construída em alvenaria, né? Descendo o plugo, fazendo chapisco, uma lambança danada, né? E a evolução dos edifícios modernos, né? São fachadas, né? Em concreto, né? Fachadas em concreto, fachadas muitas vezes moldadas em loco, é comum a gente ter laje plana, a gente fazer a fachada externa, né? As paredes externas da fachada em concreto e dentro, né? Drywall, por exemplo, né? E agora, né, nós estamos desenvolvendo as fachadas em light steel frame, que é o drywall, na fachada pré-fabricada, né? Ela vem completamente pronta, içada e fixada, né? Então, a fachada ela é fabricada,
numa indústria, né? Ela já vem com todo o sistema elétrico, se for necessário, ela vem com o sistema de caixilho, assim por diante, e ela é içada, né? Ela é içada e fixada na estrutura, né? E normalmente em 4 pontos, de tal maneira que a fixação dessas fachadas seja uma fixação isostática, de modo que qualquer deformação da estrutura não induza tensão nessas fachadas, de tal maneira que você possa ter fachadas de estruturas de vão grande, com boa possibilidade de deformar e assim por diante, né? Bom, e basicamente, então, como é que hoje, né, como é que a gente pode indicar a evolução do sistema construtivo, né? Então, toda essa evolução do sistema construtivo hoje está voltado para o aumento da produtividade, né? A construção de edifício, a construção civil é hoje um dos setores mais improdutivos da economia. Então, nós precisamos focar o aumento da produtividade, tá certo? Esse aumento da produtividade vai acontecer através de desenvolvimento de partes do prédio independentes entre si. Cada sistema do prédio tem que ser independente um do outro, né? A tendência é de industrialização, principalmente na construção seca, né? A questão da produtividade e da industrialização é o tema do momento. Todos nós precisamos estudar isso, todos nós temos que nos dedicar, tá certo? É a evolução que está acontecendo no mercado e vai acontecer daqui para frente, tá certo? Nós temos, no mercado brasileiro, todos os componentes para a industrialização de edifício, que nós não usamos, tá certo? Mas usamos pouco, né? Mas hoje, né, a gente consegue fazer um edifício no Brasil da mesma forma que é feita nos Estados Unidos, né? Nós temos isso no Brasil, né, e temos isso disponível na maior parte do país, né? E uma coisa interessante que a gente está utilizando na evolução dos edifícios, né, a gente usa muito a indústria automobilística como referência, né, de tal maneira que a gente possa usar a experiência de alta produtividade da indústria automobilística. Por exemplo, um carro na indústria automobilística, um carro tem mais ou menos 4.000 itens, que é mais ou menos que um prédio nosso, né, tem, né, 4.000 itens. Só que o carro é feito em 2 horas, né, e o edifício é feito em 24 meses, né? Então, assim, o que nós podemos extrair da indústria automobilística para a execução dos nossos edifícios? É claro, ninguém vai fazer um prédio em 2 horas, né? Mas os chineses já estão conseguindo fazer prédios aí de 14, 17 pavimentos em um dia, né? Então, nós tem muita coisa que nós podemos aprender com a indústria automobilística, né? Precisamos capacitar os profissionais. Então, hoje, há uma tendência muito forte das entidades, né? Da própria ABS, precisa assumir isso, né, no sentido de capacitação, a ABS, a ASBEA, todas as entidades de classe, né, se aproximarem da indústria de componentes, né, e capacitar os seus projetistas e seus profissionais da industrialização da construção, né? E uma construção da industrialização aberta, né? E, para isso, nós precisamos capacitar os nossos engenheiros também com uma mentalidade aberta, para não ter preconceitos, tá certo? Nós temos que, hoje, na verdade, nós temos que juntar sistemas, temos que entender profundamente cada sistema e entender como é que nós juntamos tudo isso, né? Então, a tendência hoje é misturar sistemas, cada qual explorando, né, a melhor capacidade daquele sistema. Então, misturar estrutura metálica com concreto, com madeira, né? Fachada em drywall com fachada de concreto pré-fabricado, assim, cada sistema atendendo a sua melhor condição para a solução econômica e de velocidade de produtividade do edifício, né? O desenvolvimento tecnológico ele tem que dar resposta ao planejamento estratégico da empresa. Não dá para as empresas continuarem pensando em empilhar tijolo. Eu vou fazer, o ano que vem, eu vou fazer 30 prédios. Como? Não sei, eu vou empilhar tijolo. Então, não dá para continuar a gente com essa mentalidade de empilhar tijolo. Nós temos que enfocar a produtividade e a industrialização de frente, temos que capacitar profissionais, capacitar as empresas para isso. É uma tendência que vai ser muito cobrado de todos nós e de vocês também, porque quem começou todo esse processo de racionalização foram os projetistas de estrutura, né? E o uso do BIM, né? O BIM, a industrialização do BIM,
Claro que você pode industrializar um prédio sem BIM, né? Mas o BIM facilita muito, muito, muito. Ele é um ambiente de simulação, de análise de construtibilidade, ele é um ambiente de troca de informações muito grande. Então, o uso do BIM veio para ficar e cada vez mais nós precisamos do BIM em todas as suas dimensões, né? Então, basicamente é isso. Eu tentei mostrar que o aumento a evolução tecnológica dos edifícios começou desde os primórdios, através da estrutura. A estrutura, a engenharia estrutural puxou o desenvolvimento, os outros sistemas não acompanharam, né? E com isso começou a dar problemas, e agora a única tendência, a única possibilidade dos outros sistemas acompanharem a evolução que teve na estrutura é através da construção seca, né? E seus diversos subsistemas, né? E era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu agradeço a paciência de ter me ouvido. Aqui o meu microfone ativo. Muito bom, professor Cioto, poder ter compartilhado aqui dessa sua experiência conosco sobre esse assunto tão interessante da modernização. A gente sempre nos bate-papos, né, que viemos fazendo aí já desde 2021, tentando seguir mensalmente a esses eventos, sempre com assuntos interessantes da engenharia em geral, principalmente assuntos ligados à engenharia estrutural. A gente sempre, quando termina a apresentação, vê se tem alguma pergunta no chat e começa por ela. Então, assim que as perguntas terminam no chat, a gente entra para aquele bate-papo mesmo ao vivo, aí, com as câmeras ativadas e também os microfones. E aqui eu estive verificando no chat, gostaria de aproveitar para destacar a presença do querido amigo aí, Luiz Varela, que já disse aqui no chat para a gente que está numa missão aí em Portugal para concluir um curso de doutorado, acredito que na área de estruturas, e está nos presenteando também aqui com a sua presença, diretamente lá de Portugal, na cidade do Porto, né? O Varela, grande abraço para o Varela. E a gente tem duas perguntas aqui no chat. Uma aqui perguntando, professor Cioto, o forro de teto com a utilização de drywall, ele compete em custo com os outros tipos de forro? Não sai muito caro não esse forro horizontal do teto sem drywall, com os fechamentos? Olha, hoje o forro de drywall ele custa mais ou menos R$70 o metro quadrado em São Paulo. R$60, R$70 o metro quadrado em São Paulo. Uma massa de gesso corrida, né? Ela custa por volta de 35, sarrafiada ela custa entre 35 e 40. Então, assim, o forro de gesso ele é o dobro do custo. Mas, do ponto de vista de ambiental, né, e de sustentabilidade dos trabalhadores, você lixar forro, você fazer um trabalho, né, de argamassar com gesso e depois lixar aquilo tudo, cara, a quantidade de geração de pó violenta, né, a baixa produtividade que tudo isso incorre, né, e um problema de fissura e um monte de outros problemas, não compensa. Hoje, se você precisa... hoje nós estamos discutindo, né, que você fixar eletrodutos dentro da estrutura, entendeu? E para evitar forro de gesso, em São Paulo não compensa, né? Muito a produtividade que a gente consegue. Imagina o seguinte, quando eu sou obrigado a fazer uma estrutura, se eu tenho eletroduto dentro dela, eu tenho que contratar a empresa de sistemas elétricos, né? Praticamente desde o início da obra. Quando os sistemas são independentes, eu posso contratar muito depois. Eu posso praticamente contratar quando a estrutura está relativamente pronta. Com isso, eu não tenho mestre, eu não tenho encarregado de elétrica, o custo do sistema elétrico diminui bastante, né?
Então, assim, quando você separa os sistemas e o sistema elétrico separado da estrutura requer o forro, você tem uma série de ganhos, né? E que normalmente o pessoal não bota, né? Não faz a conta direito, né? Por isso que continua, às vezes, insistindo em argamassas horizontais. Fora uma série de coisas interessantes, você consegue embutir todo o sistema de iluminação, fica muito mais sofisticado, né? Os spots embutidos, né? Assim, você consegue fazer um monte de outros benefícios, né? que também reflete não só em custo, mas em estética. Certo, mas assim, interessante também que pelo custo dele por metro quadrado que o senhor falou, está bem mais barato que aqueles forros metálicos mais sofisticados, etc., né? Está bem, R$ 70 o metro quadrado, está realmente um valor bem em conta, ele já está praticamente pronto, né? Não tem, é só aquelas fitas de vedação entre as Isso. placas, né? E acabou, né? Fica tudo pronto. Acabou. É. Ele é parafusado, né, numa estrutura metálica simples. Por cima, né? ali da laje ali, né? Pendurado na Isso. laje, né? Certo. Isso. E, E é muito e, rápido, muito rápido. E essa questão do pó também, do embaçamento, é um aspecto muito interessante para o trabalhador, para essa questão ambiental, e até o próprio atraso, que já fica pronto, botou, já está pronto praticamente o forro, né? É interessante. Todo mundo fala na construção civil em ESG, né? Em Sim. ESG, porque minha empresa é ESG, mas olha, não existe ESG sem um trabalho penoso que nós temos com os nossos empresários, nos nossos operários, né? Você tem que suavizar o trabalho semi-escravo que nós temos na nossa mão de obra. E só com a construção seca você consegue isso. Entendi. É isso mesmo, professor. Agora, a gente tem aqui também outra pergunta, falando o seguinte, esse sistema hidráulico PEX, né, parece que é o que está sendo mais utilizado mesmo, essas fotos que o senhor mostrou aí das fabricações dos kits, é tudo aquele sistema PEX, né, aquelas mangueirinhas, né, tem crescido muito aí, né, parece que ele é o melhor que se adapta com o drywall, né? Ele é um pouco mais caro do que o sistema, em termos de material por material, ele fica mais caro que o PVC, mas se você soma a mão de obra, né, e a falta de problema que o sistema PEX te dá, né, você, ao somar a mão de obra, fica o sistema mais econômico. E ele foi feito para o drywall, né? Eu não consigo fazer sistemas rígidos, hidráulicos, que eu tenho grandes partes horizontais, né? Eu não consigo enfiar dentro do drywall um sistema rígido, entendeu? Eu só consigo passar um sistema flexível, e o PEX é o flexível que a gente precisa. Porque tem que ter aquela passagem nos furos dos perfis, do drywall, etc. Facilita muito, tipo mangueira, né? Muito melhor. Não tem. Eu não consigo. Quando eu tento colocar um sistema rígido dentro, eu deformo toda a parede e baixa a produtividade. Então, assim, o sistema PEX é um sistema que foi feito para o drywall. É muito interessante mesmo isso. Realmente ele se adequa bem, né? Vai ali sem problema, realmente. E o sistema de PVC, né? O polipropileno, que são sistemas rígidos, é só para esgoto. E normalmente o esgoto não está dentro da parede, está debaixo da laje. Debaixo da laje, botou o forro, tudo bem, né? Isso o senhor sabe, aqui, eu não sei se eu tenho conhecimento, mas aqui na década de 80, né? Se começou essa parte da industrialização da construção aqui com incorporações. Era uma empresa aí de São Paulo, chamada Tangram, num convênio aqui na Norcom, e o senhor já deve ter ouvido falar desse sistema, e que ele era pré-lajes e pré-vigas. Os pilares eram moldados logo, a Norcom, que era a construtora aqui da região, que adotou esse sistema, os pilares eram moldados em loco, mas tinha um canteiro de pré-moldado que eram feitas pré-lajes, né? As armaduras positivas das lajes já vinham prontas, e ela vinha numa espessura, talvez a metade, 5 centímetros mais ou menos, e isso era colocar, as vigas também era como nesse sistema de laje que a gente, tipo mediterrânea, né? Essa laje treliçada, que a gente faz a viga e depois embute a laje ali, muita gente faz isso não. Então a viga era enchida abaixo da espessura da laje 8, 10 centímetros, enchia a viga menos, os estribos ficavam aparecendo, já colocava essas pré-lajes, ela apoiava nas vigas, e a armadura negativa, e sendo laje maciça, né? E aí colocava a parte de armadura negativa, posteriormente enchia o resto da laje. A laje já ficava porosa na parte superior para ter esse complemento do concreto, assim, com um pouco dourado, né?
com jato, etc., que a brita ficava aparecendo, facilitava essa ancoragem do concreto novo com o velho. Mas isso possibilitou um negócio muito impressionante, foi a diminuição de mão de obra, porque a laje maciça requer um escoramento muito rigoroso, né? E já com esse sistema, não. Pequenos pontaletes em alguns pontos, então eles foram vários prédios feitos aqui em Aracaju e sem nenhuma patologia. Agora, o fechamento era todo em alvenaria de blocos mesmo, né? A parte de paredes, etc. Não eram prédios com volume muito grande, mas isso possibilitou um avanço enorme assim, no tempo de execução de obra, né? Porque essa questão da mão de obra é muito cara, né, professor? É relativamente muito cara e quanto E mais está se ficando estende a cada vez obra com a mais mão de cara. obra, é. E eu É. gostaria de aproveitar para, já que estamos falando de história aí, da década de 80, se o senhor dissesse aí, porque eu sei que o senhor, até eu li aqui no seu currículo que o senhor trabalhou esses 12 anos na Encol, né? E a Encol sempre esteve à frente aí com pesquisas, procurando fazer coisas, assim, essas portas que a gente vê muito, essa porta que é colocada no kit, né? E é lá daquela época da época da Encol, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco aí sobre essa experiência sua na Encol e esses sistemas de tentando sempre encurtar o tempo de execução da obra, né? Na estrutura, a Encol introduziu o sistema de forma pré-fabricada, né? As primeiras centrais de forma pré-fabricada foi desenvolvida na Encol. A armadura cortada e dobrada iniciou na Encol e depois foi as centrais de corte e dobra da Encol foram depois viraram as empresas que hoje fazem corte e dobra, e depois foi absorvido pelas siderúrgicas, né? Foi usado laje pré-fabricada, treliçada, né? Então, do ponto de vista estrutural, houve essas evoluções, principalmente na velocidade de fabricação da forma e a precisão da forma, a armadura, tá? E nós começamos a utilizar, quando antigamente se conseguia FCK de 15 e de 18 MPa, a Encol foi a primeira a utilizar em edifícios 25, 30 MPa, como é hoje, tá? Então, foi essa evolução. A Encol trouxe para o Brasil o drywall, né? Todo o sistema os primeiros sistemas de kit hidráulicos, né, e chicotes elétricos também foram feitos na Encol. A Encol tinha uma chicoteira que fazia esses chicotes, né, elétricos, né? E também o sistema de porta-pronta, né? O sistema de porta-pronta também foi desenvolvido na Encol e depois foi repassado, né? Por exemplo, a Pormad, né? A Sincol, que fabricam porta-pronta, na verdade, nasceram de empresas, de centrais de porta-pronta da própria Encol, que depois foram terceirizados. Então, teve bastante coisa interessante. Isso foi há 30 anos atrás. É verdade. E o senhor sabe aí nessa leva aí dos anos 2000, etc., a gente teve a oportunidade de fazer aqui em Aracaju um curso com o pessoal da Encol. Não sei se você teve notícia que eles andaram fazendo curso pelo Brasil, que era esse Sim. processo de modernização, mostrando todo esse sistema que eles desenvolveram lá, né, com a informática também, que estava começando, tudo. Então, isso já tem mais de 15 anos, 20 anos que eles vieram aqui. Mas era o pessoal da própria Encol mesmo, já depois de a Encol não ter mais dado continuidade comercial, né? Mas as pessoas que trabalhavam lá ficaram difundindo assim pelo Brasil, né? Todas essas tecnologias que foram implementadas lá. E eu pensei também, sabendo que a gente está tendo dificuldade de novos terrenos para construções, então hoje em dia, principalmente nas áreas mais condensadas, aí São Paulo, Rio de Janeiro, o senhor vê que isso aí tem possibilitado muito serviço de retrofit dos prédios antigos, né? Eu queria lhe perguntar se o senhor já teve a oportunidade de usar drywall aí na URB, que alguma incorporação tem planos de utilizar, o senhor acha que ele se adequa bem também para retrofit, não? Não tem dúvida. A grande vantagem do drywall é que ele não introduz peso a mais, né? Se você for fazer um retrofit, mudar paredes de lugar, provavelmente você vai ter que reforçar em alguns pontos as lajes de concreto. Quando você faz o retrofit em drywall, você pode demolir todas as paredes internas, preservando a estrutura, né? E você pode colocar a parede drywall aonde você quiser. Uma parede drywall, uma parede convencional, ela pesa de 150 a 180 quilos, uma parede interna, de 150 a 180 quilos por metro quadrado. Uma parede drywall é entre 25 e 30.
Então, você pode botar parede, drywall aonde você quiser, que não afeta a estrutura. A estrutura vai agradecer, né?